Falar de apenas um show e não lembrar do Musculoso seria algo completamente imperdoável. Um homem verde, estranho e insuportável, essa era a descrição que por muito tempo se teve desse personagem nas primeiras temporadas. Além de ser um personagem secundário, o Musculoso era aquele cara que se encarregava de tornar a vida do Mordecai e do Rigby um inferno, seja com as piadas sobre a mãe ou as pegadinhas pesadas que vivia fazendo. E como esquecer aquela vez que o Musculoso bateu em todos os amigos enquanto dormia? Foi ali que nós entendemos o porquê do apelido dele ser Musculoso. Embora ele não tenha sido o personagem mais carismático no começo de apenas um show, seria inacreditável se eu te dissesse que toda aquela personalidade máscula dele fosse uma máscara, porque por trás de toda essa fachada se esconde alguém emocionalmente vazio. O Musculoso é apresentado no início da série como mais um funcionário do parque e supervisor do Mordecai e do Rigby. Mas mesmo com poucas aparições, ele nunca passava despercebido. Sempre dava pra ver ele aprontando alguma loucura com seu melhor amigo, o Fantasminha. Para nós e para os próprios Mordecai e Rigby, o Musculoso era simplesmente aquele cara imaturo que não respeitava as regras, não tinha consideração nem pela própria mãe e era completamente insensível, sem pensar nas consequências do que fazia. O curioso é que mesmo assim, o Benson preferia 1000 vezes o Musculoso e o Fantasminha do que o Mordecai e o Rigby. Isso não era por favoritismo, mas porque, mesmo não sendo seu funcionário favorito, o Musculoso era útil, assim como o Saltitão, por causa da quantidade absurda de contatos que tinha. O cara sempre conhecia alguém que podia tirar a turma de qualquer apuro ou resolver qualquer besteira que aparecesse. É aí que a gente começa a entender que o Musculoso era mais esperto do que parecia. Desde cedo ele sacou que dava pra viver do jeito que queria e fazer um monte de coisa perigosa quase sem consequências, só por sempre ter amigos e contatos em todo lugar. E quando digo em todo lugar, é absolutamente em todo lugar. O cara era amigo até de policial. Mas até que ponto estar rodeado de tanta gente significa que você não se sente sozinho? Mesmo se mostrando fortes e engraçado na frente dos outros, chegando ao ponto de humilhar alguém só para parecer mais relevante, na real isso só refletia seu bloqueio emocional. O Musculoso era simplesmente alguém frustrado consigo mesmo e infeliz com a própria vida. Só que para entender isso, a gente precisa voltar alguns anos no passado e conhecer essa família aqui, a família Sorrenstein, uma família unida e bem brincalhona entre si. Desde pequeno, dá pra ver que esse ambiente de piadas e brincadeiras foi peça-chave para moldar o Musculoso que a gente conhece. E mesmo que a série mostrasse pouco sobre a mãe dele, dá pra intuir que ela foi a razão das futuras piadas que o filho faria sobre ela. Isso porque o pai do Musculoso, segundo as próprias palavras dele, não era muito bom com piadas. Por outro lado, o pai teve um papel enorme na vida do Musculoso desde cedo. Foi ele quem apresentou o mundo do fisiculturismo pro filho, levando-o várias vezes à Torre do Poder. Mas teve um dia específico em que o pai, depois de chegar à falha muscular, quase foi esmagado por um dos pesos. E foi aí que um Musculoso fraquinho ajudou o pai com tudo que tinha, fazendo seu corpo se desenvolver de um jeito absurdo. Um fato que revelou o talento incrível por trás da genética do Musculoso, que chegou a ser tão bom nisso que no fim abandonou tudo por falta de disciplina, motivação e vontade de continuar. Esse seria o começo da sua queda. E isso se repetiria várias vezes. O Musculoso sempre mostrava talento, mas a falta de motivação e disciplina para alcançar grandes coisas acabava sendo seu maior inimigo. Mas antes de apontar o dedo por isso, é preciso entender que essas coisas realmente não eram o que ele queria para a vida dele. Lembra que falei como o Musculoso salvou o pai e descobriu seu talento? Pois esse talento era motivo de muito orgulho para o pai dele. Mas o fato do pai se sentir orgulhoso não significava que, lá no fundo, fosse algo que o Musculoso amasse de verdade. A razão pela qual ele foi até o fim no fisiculturismo foi porque fazer o pai se sentir orgulhoso era mais do que suficiente para ele. Mas por trás de todo esse sucesso e de todos esses troféus, o verdadeiro sonho frustrado do Musculoso sempre foi ser um grande comediante. Um sonho que nunca se realizou por uma razão simples.
ele era um péssimo perdedor. Durante toda a vida, graças ao seu talento, o Musculoso viveu de sucesso em sucesso. O próprio pai, sua maior inspiração desde pequeno, fez com que ele acreditasse que era um grande caminhoneiro, um homem inigualável, e o orgulho de ser filho dele era mais do que suficiente. Então, como a vida do Musculoso sempre foi uma sequência de vitórias, ele era incapaz de entender que ser bom em algo não significa ser bom naquilo que você realmente ama. Isso foi forjando um bloqueio emocional dentro dele aos poucos, incapaz de falar com alguém, nem com o próprio pai, sobre ter fracassado em algo pela primeira vez na vida. Isso era impensável para ele. Então, desde cedo, o Musculoso começou a enfrentar os problemas sozinho e a se mostrar forte para todo mundo, para que sua verdadeira personalidade sensível nunca aparecesse. E embora para ele fosse impossível aceitar que nem tudo na vida é sobre vitórias, seria só no episódio O Salão da Fama dos Caminhoneiros que ele entenderia de verdade o que é ser um perdedor. Mas não vamos nos adiantar. Desde o colégio, o Musculoso sempre foi popular, além da fama de grande fisiculturista. E foi por essa época que ele conheceria quem seria sua futura namorada, a Starla. Parecia que a vida estava sensacional, até que um jovem fantasminha chegou na escola e cativou todo mundo com seu carisma. A popularidade dele não demorou nada. Isso fez o Musculoso tentar de tudo para superá-lo, o que foi quase impossível e acabou o levando a entrar numa corrida completamente insana. Tudo sai de controle numa explosão enorme que formaria o famoso Poço dos Carros. O Musculoso termina à beira de um barranco, quase caindo no poço, se não fosse capaz de enfrentar seu maior inimigo, não o fantasminha, mas sua própria arrogância. E foi exatamente ao enfrentar isso que o Musculoso conheceu alguém que não o via como competição. Alguém que demonstrou lealdade desde o primeiro segundo, colocando a necessidade de salvá-lo do barranco acima da própria vitória. Esse foi o início de uma grande amizade e o começo da história desse par que a gente acompanha até o presente da série. Mesmo assim, a vida do Musculoso era um caos. Mal saía de um problema e já estava metido em outro. E esse problema era exatamente o mesmo que a gente já mencionou, o seu bloqueio emocional. O bloqueio voltou a aparecer no pior momento possível, o término com a Starla. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? No episódio Mulher Musculosa, a gente vê o Musculoso triste o tempo todo, fingindo ser forte e chorando no silêncio, até que os meninos descobrem que a Starla tinha terminado com ele. Aí o Mordecai vai falar com ela para tentar ajudar, mas a Starla acaba revelando a real razão de tudo. Ao ver como o Mordecai se expressava de um jeito tão romântico e emocional, ela termina se apaixonando por ele, mostrando que o Musculoso sempre se apresentou como um homem forte e imaturo, e que provavelmente nunca tinha se aberto emocionalmente com ninguém, muito menos com a própria namorada. No fim do episódio, os dois voltam, mas seria só em O Salão da Fama dos Caminhoneiros que o Musculoso encararia seu bloqueio emocional de frente. Depois que o pai morreu, ele o lembrava com todo o carinho do mundo, como o maior caminhoneiro de todos, até descobrir a verdade. Seu pai nunca foi caminhoneiro, mas sim um operador de empilhadeira. Essa notícia destruiu o Musculoso por dentro, fazendo ele questionar tudo que acreditava ser real, a ponto de, por alguns momentos, odiar o pai e rasgar a foto de sua maior admiração. Mas nessa mesma foto tinha uma carta onde o pai se desculpava por tudo e pedia que ele cumprisse seu último desejo, levar suas cinzas até o Salão da Fama. E mesmo com todo aquele ressentimento, o carinho que o Musculoso sentia pelo pai era muito maior. E ele foi lá e cumpriu. É com esse episódio que o Musculoso se reconstrói, deixando para trás muitas crenças que distorciam a forma como ele via a vida. E é num momento super emotivo que ele se desculpa de certa forma com o Mordecai e o Rigby e reflete sobre a amizade que construiu com eles. Embora o mais engraçado e triste de tudo seja que os meninos estavam dormindo naquele momento e não ouviram nada. E a partir daí, a série faz com que o Musculoso mude. Talvez ele não tenha se tornado o homem perfeito, mas passou a ser mais expressivo com os amigos e menos imaturo do que antes. Ou pelo menos passou a refletir sobre o peso de suas pegadinhas e as consequências que elas traziam. O Musculoso aprendeu que demonstrar sentimentos não é sinônimo de fraqueza e que ninguém deveria ser julgado por isso. Afinal, a figura de seu pai era a de um homem que aparentava ser bem-sucedido e que escondia sua triste realidade para que os filhos guardassem apenas uma imagem heróica dele. Isso moldou um garoto que, por anos, seguiu os mesmos passos. Alguém que não se permitia fracassar ou perder, apenas para manter as aparências e honrar seu maior herói.
Mas tudo isso mudou quando a verdade veio à tona. No fim das contas, por trás de toda a imaturidade e arrogância, o musculoso sempre agiu conforme o que acreditava ser o certo, mesmo que o seu conceito de certo tenha mudado pelo caminho. O seu desfecho na série é simplesmente incrível. Nós vemos um musculoso mais emotivo, livre para expressar o que sente e, acima de tudo, uma versão muito melhor de si mesmo.